Na última quinta-feira, 31 de julho, comemoramos os 122 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Como primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, recai sobre nós tanto o privilégio como a grande responsabilidade de sermos a igreja-mãe do presbiterianismo independente em solo brasileiro. Como igreja local, celebramos os 122 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, com o chamado Dia da Grande Comunhão, como já foi bastante enfatizado aqui. E dentre os principais propósitos deste dia, encontram-se acentuar, cultivar e fortalecer a comunhão que deve pautar a nossa vida como cristãos, tanto a nossa comunhão com Deus, como a comunhão uns com os outros em Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos apresenta duas referências bonitas e importantes sobre como devemos conceber e viver a comunhão cristã. A referência da família e a referência da irmandade. Em Cristo nós participamos, pertencemos e somos a família da fé. Trata-se de uma família muito grande, pois não se limita às pessoas aqui da igreja local, nem mesmo aos membros da nossa denominação ou aos cristãos da cidade onde moramos. Pelo contrário, a família da fé é composta por todas as pessoas no mundo inteiro que creem, confessam e seguem a Jesus como Filho de Deus, Senhor e Salvador da humanidade. A outra referência que temos na palavra de Deus para a comunhão cristã é da irmandade. Se em Cristo Deus é o nosso Pai, o Pai nosso, o Pai de toda a humanidade, então em Cristo, pela fé, nos tornamos irmãos e irmãs. Se somos da família da fé, somos então, pela fé, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Comunhão cristã significa isto. Significa que em Cristo, além da família de sangue que todos nós temos, pertencemos e participamos de outra família, a família da fé. Isto é, da família composta em Cristo Jesus, de irmãos e irmãs de todos os lugares, de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. Na Bíblia, a comunhão é uma das características centrais da igreja cristã. Não existe igreja sem comunhão. Sem comunhão, a igreja não é igreja. Sem comunhão, a igreja se torna uma reunião de pessoas como qualquer outra reunião e encontro. Sem comunhão, a igreja se torna um ajuntamento de pessoas como temos de diversas formas em nossa sociedade. O que distingue a comunhão cristã de qualquer outra forma de comunhão, reunião ou ajuntamento de pessoas é a fé no amor que Deus tem por todos nós, que Deus tem por toda a humanidade. O que distingue a comunhão cristã, além da fé no amor de Deus, é a fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E também o que a distingue é a fé e a ação do Espírito Santo a nos ajudar, a nos consolar, a nos fortalecer e nos dar esperança, principalmente quando o desânimo toma conta de nós. Em Atos, no versículo que nós lemos, vemos que a comunhão está na essência e é central naquilo que nós chamamos de igreja primitiva. O verbo perseveravam está na primeira pessoa do plural, indica um grupo, uma coletividade. Não é a ação de uma pessoa ou como de cada
pessoa na sua individualidade, não é a ação de uma pessoa apenas. Perseveravam indica o comportamento constante de um grupo, de uma coletividade que se formou em torno de Jesus Cristo, mediante a ação do Espírito Santo, porque este grupo está reunido devido ao Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Em Atos, no capítulo 2, versículo 42, o versículo que lemos, Atos 2,42 nos mostra que a comunhão na igreja primitiva era permanente, era intensa, era uma comunhão proveitosa, prazerosa e também solidária. Em Atos 2,42 nós aprendemos que os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina aqui significa ensino, e não o que compreendemos hoje como um conjunto de afirmações que estabelece o que nós cremos como cristãos e como igreja. A igreja primitiva era constante no aprender aquilo que os apóstolos ensinavam sobre Jesus, o que ele fez, o que ele falou, como ele viveu, como ele morreu, e a profunda experiência de ver e conviver com Jesus ressurreto. Os primeiros cristãos perseveravam na comunhão. Os estudiosos do Novo Testamento apontam que comunhão aqui se refere à celebração da ceia do Senhor. A principal expressão da comunhão cristã, sem dúvida, está no comer do pão e beber do cálice, não só em memória de Jesus, como um exercício da nossa reflexão, da nossa mente, mas comer do pão e beber do cálice na certeza da presença de Jesus em nossa vida, junto a nós, presença esta espiritual em nosso coração. Logo mais, irmãos e irmãs, celebraremos a ceia do Senhor, e diante dela, todos nós somos convidados a participar, não porque merecemos, mas porque Deus, na sua infinita graça e amor, nos aceita, nos recebe, nos perdoa, nos acolhe, nos chama para a comunhão com Ele e a comunhão uns com os outros. Os primeiros cristãos perseveravam no partir do pão. Esta é a comunhão que acontecia nas casas. Os primeiros cristãos frequentavam a casa uns dos outros. Era a comunhão da intimidade do lar, a comunhão da hospitalidade, é a comunhão da família da fé. Com isto, eles se reuniam, estavam juntos, fortaleciam relacionamentos e cresciam na fé como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Mais abaixo, no versículo 46, que nós não lemos, de Atos no capítulo 2, nós temos a afirmação de que os primeiros cristãos, além de diariamente perseverarem unânimes no templo, também partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. O que nós vamos fazer aqui hoje após o culto no salão social e no 8º andar? É um pouco dessa experiência de partir o pão, de casa em casa, comer a refeição junto com irmãos e irmãs pela fé em Cristo Jesus e também pela fé em nosso Deus Pai. Por fim, os primeiros cristãos perseveravam nas orações. A oração é a melhor forma de comunhão com Deus, por ser a mais pessoal, íntima e direta forma de nós entrarmos na presença de Deus e abrirmos o nosso coração e colocarmos diante dele todas as nossas necessidades, mas também colocarmos diante dele o nosso sentimento de gratidão pelas bênçãos que nós recebemos. A oração também é excelente modo da comunhão, não só com Deus, mas da comunhão uns com os outros, da comunhão entre irmãos e irmãs da fé. Como é bom orar e saber que há pessoas que oram por nós. Eu fico muito contente quando lá na porta, na saída,
passam irmãos e irmãs e dizem: olha, eu estou orando por você, eu estou orando pelo seu ministério, eu estou orando pela primeira igreja. Como isso é confortante, como isso dá segurança, como isso traz conforto de Deus para a nossa vida. E como é bom orar e saber que há pessoas que oram por nós. Triste é a pessoa que, principalmente no momento da aflição, da dor, do medo, da insegurança, não tem ninguém para orar por ela. E os primeiros cristãos eram perseverantes na oração. O ponto alto da comunhão na igreja primitiva está na afirmação: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A comunhão era tão intensa na igreja primitiva que não havia necessitados entre eles, pois quem tinha propriedades e bens vendiam, ofertavam na casa do Senhor e o produto era distribuído entre todos. A perseverança no ensino dos apóstolos, a perseverança na participação da ceia do Senhor, a perseverança no partir o pão de casa em casa, a perseverança nas orações, levou a igreja primitiva a ser uma igreja solidária, uma igreja que não olha somente para si, mas tem o seu olhar voltado também para fora. E junto com a solidariedade, uma igreja missionária no sentido de entender a missão que Deus tem para o mundo e entender também o privilégio que nós temos de participar dessa missão, de compreender o conteúdo da revelação de Deus e agirmos testemunhando o Evangelho de Cristo, o amor e a graça do nosso Senhor. Dias atrás, terminei de ler um livro para concluir o breve sermão nesta manhã, e duas afirmações me chamaram a atenção. A primeira afirmação é a seguinte: por causa das redes sociais, nunca estivemos tão a par da vida de tanta gente e ao mesmo tempo solitários. Diante desta afirmação, saia um pouco mais da frente das telas, do celular, da televisão, e pratique mais a comunhão. E pratique mais a comunhão como servo e serva de Deus, como irmãos e irmãs em Cristo. E a segunda afirmação deste livro que eu terminei de ler sobre a comunhão é a seguinte: a comunhão salvará o mundo. A comunhão salvará o mundo. Esta segunda afirmação leva em consideração a dor, o sentimento de estar só, de não ter ninguém, o vazio causado pela solidão. Como é triste, como é dolorosa a solidão. Olhar em volta e não ter ninguém. É por isto que esta afirmação surgiu: a comunhão salvará o mundo. John Stott, no seu livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, afirma que a busca pela qualidade nos relacionamentos em nosso tempo se torna um desafio para a comunhão e os relacionamentos da igreja. Vamos ser bênção, irmãos e irmãs, na vida do outro. Vamos ser uma igreja forte na comunhão, perseverante no ensino dos apóstolos, perseverante na comunhão, no partir do pão, perseverante nas orações. Que sejamos uma igreja que valoriza todos esses aspectos para a honra e glória do nosso Senhor. Amém.